enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Olá, catequizandos, aqui é o catequista Eurico. Hoje estarei falando com vocês sobre Pentecostes, essa festa da igreja, que nós estaremos comemorando nesse domingo. O que é a festa de Pentecostes? Bom, Pentecostes foi a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a Virgem Maria, mãe de Jesus, e os discípulos que estavam todos reunidos no mesmo lugar, Isso é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ele narra como foi o acontecimento. Estavam todos reunidos quando um vento soprou forte, encheu o lugar, e então o Espírito Santo se manifestou em todos aqueles que lá estavam. De que forma o Espírito Santo apareceu, se manifestou a todos que estavam ali? Em formas de línguas de fogo, que estavam sobre as cabeças deles. Línguas de fogo sobre as pessoas que ali estavam. E então, uma manifestação desse Espírito Santo aconteceu, que foi o dom de línguas. Ele se manifestou ali naquele momento. E o que aconteceu? Todas as pessoas que estavam ali reunidas, pessoas de diversos lugares, que falavam línguas diferentes, o que aconteceu? Todas elas começaram a se entender, mesmo sem terem o conhecimento um da língua do outro. Por exemplo, ali estavam persas, árabes, judeus, quer dizer, pessoas que falavam línguas diferentes, falavam grego, falavam hebraico, falavam idiomas orientais, falavam latim. Então, é como se hoje em dia estivesse na mesma sala uma pessoa falando português, outra inglês, outra francês, outro falava chinês, mas ninguém conhecia a língua um do outro, Mas naquele momento todos estavam compreendendo, todos estavam entendendo o que os outros falavam, Um conseguia entender o outro, mesmo sem saber a língua deles, Então, esse foi o dom de línguas, foi um sinal presente do Espírito Santo se manifestando entre os apóstolos. Mas nós temos dons, que são dados pelo Espírito Santo. Nós recebemos esses dons do Espírito Santo e eles são 7, E eu vou estar falando para vocês sobre 3 desses dons agora, tá bom? O primeiro desses dons é o temor a Deus, temor de Deus, o temor a Deus. O que é temor, de Deus? Não é você temer, você ter medo de Deus. Não é isso que nós devemos ter, O temor a Deus, ele está bem ligado a você ter um respeito muito grande a Deus, a ponto de que você muda radicalmente a sua vida, deixando o pecado para trás, deixando o pecado todo de lado e passando a imitar a vida de Jesus, imitar o modo de viver de Jesus, se aproximar, para se aproximar cada vez mais a Deus. Bom, o segundo dom que eu estarei falando é o da inteligência.
Lembrando que nós não estamos falando aqui de uma inteligência humana, tá? Não é aquela inteligência que vai fazer você somente sair bem numa prova da escola, você entender tudo que o professor está falando sobre matemática, sobre português, sobre história. Não se trata disso daí, entendeu? É uma inteligência que nos abre, né? Abre nosso entendimento, abre nossa mente para entender as coisas de Deus, os mistérios, né, que nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, como nós podemos entender de uma forma humana a Trindade? Difícil, né? Três pessoas em um só Deus. Três pessoas em um só Deus. Não é uma coisa fácil de entender, né? Mas tanto que é um mistério. Mas nós não devemos entender de uma forma humana, né? Mas sim de uma forma espiritual, de uma forma como Deus quer nos mostrar. Isso é o dom, né, da inteligência. É nós estarmos usando esse dom para entendermos, compreendermos a palavra de Deus e tudo aquilo que existe nela. E o outro dom que eu estarei falando é o da piedade. Piedade, gente, é um dom muito importante também e que deve estar sempre acompanhando o cristão desde o seu batismo, né? Que é você ter zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo sagrado. O que é o zelo? Você cuidar, né? Você cuidar daquelas coisas que são sagradas. Por exemplo, você ter zelo pela igreja, pela casa de Deus. Você ter zelo, né? Você guardar aquele momento de oração, né? Não apenas coisas físicas, né? Mas as coisas espirituais também, os momentos de oração, né? Nós darmos a importância que essas coisas têm. Outro exemplo também pode ser, além das coisas da igreja, da oração, o que vocês estão se preparando, que é para a primeira Eucaristia. Vocês têm que ter muito zelo, guardar com muito amor, com muito carinho, isso que vocês estão se preparando para receber, que é o corpo de Cristo. Não somente na primeira comunhão, mas em todas as outras que seguirão as suas vidas. Agora, os outros dons, né? Eu falei de 3 dons, os outros 4 dons estarão com o catequista Márcio. Até lá, gente! Bom dia, crianças. Sou o catequista Márcio. Hoje eu vou falar sobre os 4 dons do Espírito Santo. O primeiro dom é o dom da sabedoria. Sabedoria, o Espírito Santo nos concede este dom para que possamos entender e selecionar aquilo que é mais importante na nossa vida. O exemplo do dom da sabedoria é compreendermos e entendermos a palavra de Deus, a Bíblia. A sabedoria nos faz compreender o importante ensinamento que Jesus descreve durante a sua vida, o sentimento do amor, o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. A sabedoria nos faz nos colocar no lugar do irmão, compreender a sua dificuldade, a sua situação de vida. A sabedoria é um dom iluminado pelo Espírito Santo para que possamos compreender os pensamentos e as diversidades humanas.
Conselho. Este dom nos liga a Deus e, ao mesmo tempo, nos liga às outras pessoas, ajudando uns aos outros para trilhar o caminho de Deus. Exemplo do dom do conselho é quando seu irmão precisa de uma orientação, de uma palavra, através do seu gesto. Enfim, o seu irmão precisa compreender os ensinamentos e o caminho de Deus. Conselho é um dom para que possamos direcionar o seu irmão na fé. Fortaleza. O dom da fortaleza nos permite ser fortes diante daquelas situações difíceis e de tudo aquilo que nos provoca e teima tirar de nós a nossa fé. Nós, seres humanos, tem momentos que somos fracos na fé. A fortaleza renova a nossa fé através das nossas orações, através da leitura bíblica, através do ensinamento de Deus que nos dá na palavra. Fortalecermos. É nas nossas fraquezas que devemos nos sentir mais fortes. Assim dizia o apóstolo Paulo. Porém, devemos sempre nos fortalecer na fé, na esperança, na caridade e no amor. Ciência. O dom da ciência leva a um conhecimento mais aprofundado de Deus. O conhecimento das coisas de Deus não está apenas no nível intelectual, mas está no nível da vivência. A ciência nos faz entender a criação divina, entender como Deus nos colocou no mundo, desde os primeiros dias da nossa criação. Compreender o nosso ambiente, a nossa vivência em relação aos nossos irmãos. A ciência é muito importante para que possamos ter a nossa fé fortalecida com sabedoria, com conselho e com os outros demais dons que o Espírito Santo nos oferece.